Agora, mudando um pouco de assunto, ainda em temas nacionais, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Emenda Fest, para investigar desvios em emendas parlamentares que seriam destinadas ao Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF, a ação mira emendas indicadas pelo deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul também, ao local, que somam ao menos 1,07 milhão de reais. Lino Furtado, chefe de gabinete do parlamentar, está entre os alvos, assim como Cliver André Figgenbaum, diretor administrativo da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional do Rio Grande do Sul. Agentes da PF foram às ruas para cumprir 11 mandatos de busca e apreensão e 2 mandados de busca pessoal em 5 municípios do Rio Grande do Sul: Estrela, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Lajeado, e em Brasília, no Distrito Federal. Flávio Dino também determinou o afastamento do cargo e das funções públicas de 2 investigados, além do bloqueio de valores das contas de pessoas físicas e jurídicas. Durante as buscas, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$350 mil em dinheiro e 2 celulares no forro de um dos escritórios. Os crimes investigados são desvio de recursos públicos, corrupção ativa e passiva. Segundo a PF, o esquema estava previsto em contrato de prestação de serviços. Eu vou ler a seguir 2 cláusulas destacadas na decisão que autorizou a operação da PF, como vamos ver agora na imagem. Abre aspas. Cláusula 1ª. É objeto do presente a contratação dos serviços do contratado para fins de captação de recursos através de indicações de emendas parlamentares. Cláusula 3ª, contrapartida. Em contrapartida aos serviços prestados, o contratado receberá 6% sobre o valor por ele comprovadamente captado, que serão pagos em até 30 dias após o recebimento do valor pela contratante, através de depósito bancário em conta jurídica informada pelo contratado, mediante a apresentação da correspondente nota fiscal. Fecha aspas. Com base na análise do celular de Cliver André Figgenbaum, diretor administrativo da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional do Rio Grande do Sul, a PF apresentou a emissão de 3 notas fiscais de serviços eletrônicos. Produção, vamos colocar na tela. Aí está. O documento também aponta os indicadores do direcionamento de valores pelo deputado Afonso Mota para o hospital, como vocês vão ver em seguida. E aí eu já pergunto, aí está a imagem, você veja aí os valores, depósitos de R$200 mil, dia 28 de novembro, 29 de novembro e depois novamente em 15 de janeiro de 2024, portanto, um mês, quase 45 dias depois. E aí são R$670 mil. E aí eu já pergunto para o Ricardo Kertzmann, como é que você avalia essa operação e esses indícios fortes, pelo menos até agora apresentados? Ô Inácio, aquela brincadeira que diz que o Brasil não é para amadores, né? É impressionante, ela é verdadeira. O Brasil tem se tornado cada vez mais um ambiente para profissionais. A turma está profissionalizando o ilícito, porque tudo isso que a gente acabou de assistir, e se a gente for pegar todo o inquérito que já foi divulgado pelo inquérito, fica bem claro essa profissionalização, entre aspas, de um ato supostamente ilícito, né? Porque o contratado, a pessoa que em tese recebeu esses recursos ilícitos, ela queria encontrar uma maneira de legalizar esse dinheiro e acaba recebendo uma sugestão. E nas mensagens fica até curioso, porque o interlocutor dele diz que se ele não se importar em pagar um pouco de imposto, né, há uma maneira, e a maneira, ao que parece encontrada, foi essa, de efetuar um contrato e de emitir notas fiscais. Eu nem sei se ele pagou os impostos devidos sobre a nota, é capaz de ter pago, porque ele quis dar ares de ilegalidade àquilo que supostamente parece ilegal, é ilegal. Então, assim, eu não sei se a gente fica surpreso com esse tipo de prática, porque talvez na imaginação deles, né, isso escapasse aos órgãos de controle, isso escapasse a uma investigação da polícia,
Porque no momento em que as autoridades começam algum tipo de investigação, algum tipo de inquérito e buscam, né, atividades ilícitas, eu imagino que elas não vão procurar notas fiscais. A gente sempre brinca com isso também, que corrupção, né, não tem recibo. A pessoa que é corrupta, ela não assina o recibo. Nesse caso, não assinou o recibo, mas emitiu uma nota fiscal e declarou. É impressionante a cara de pau dessa turma. Pois é, Duda Teixeira, o contrato diz que a pessoa está lá, textual, 6% de comissão de algo que não tem que ter comissão. Que absurdo, né? Absurdo. Essas emendas parlamentares já renderam um monte de história. E quem está acompanhando isso muito de perto é o Flávio Dino. Essas operações têm acontecido com autorização do Dino, que é ministro do STF, e que vai ser esse ano abordado tanto pelo Hugo Mota quanto pelo Davi Alcolumbre, que querem a liberação justamente das emendas parlamentares. E aí a pergunta que eu faço é, será que o Dino vai liberar essas emendas nesse momento que ele está tão imerso nessas operações da Polícia Federal? Já teve aí ano passado um esforço grande para que o Dino liberasse finalmente as emendas. Ele bateu o pé, não liberou. O Dino, que também tem aí um projeto de se candidatar no futuro, sonho com a presidência. Então é um cara que também tem, apesar de ter sido indicado pelo Lula, ele também tem um pouquinho de autonomia, voa um pouco sozinho, e aí eu tenho minhas dúvidas de que ele vai liberar as emendas. Hugo Mota vem com essa história do semipresidencialismo, a gente até conversou sobre isso aqui no Meio-Dia em Brasília. O que é o semipresidencialismo? É pegar e instaurar uma maneira que os próprios deputados vão distribuir entre si o orçamento, né? É uma maneira de tentar contornar a solução, uma vez que o Dino não está deixando isso acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda falando sobre o assunto anterior, você quer dar a sua visão além do alcance, meu caro Rodolfo? Quero sim, quero falar rapidinho que essa questão das emendas parlamentares, ela está só começando, e eu estou falando da questão criminal, né? Porque são outras 20 investigações semelhantes a essa, do deputado do Rio Grande do Sul, e de deputados e senadores que estão tramitando no STF. Então, os casos eles vão continuar surgindo. Vai ter mais busca e apreensão para outros deputados. O deputado em questão não foi afetado diretamente, só os assessores. Mas quando esse tipo de operação começar a pegar diretamente os parlamentares, aí o clima vai começar a esquentar. Só lembrando que o Flávio Dino entrou nessa história, tem um mérito de tentar organizar as emendas parlamentares, mas ele teve, e a gente destacou isso aqui muito, ele teve um timing muito específico, principalmente ali no final do ano passado, quando ele libera as emendas exatamente no momento em que o governo Lula precisava aprovar aquele pacote débil lá de corte de gastos. Acabou que o pacote não teve o efeito desejado, mas ele foi aprovado. E quando as emendas foram questionadas, o Dino esperou uma semana para bloqueá-las de novo. E foi exatamente o período que o governo Lula teve para aprovar essas emendas, aprovar aquele pacote de corte de gastos. Pois é. E na opinião de vocês, já aproveitando um pouco, igual a enquete que a gente lançou no nosso chat de YouTube do antagonista, vocês acham, pelo momento, que deve chegar realmente a cassações de prisões? Vai terminar em limitação das emendas? Deveremos ter digamos assim, uma vigilância mais cerrada para onde vão esses recursos? Ou vocês acham que vai terminar em pizza? Eu posso fazer, eu vou optar pelas 3 opções, porque eu estou aqui no programa, então eu não preciso marcar. Mas no primeiro momento eu diria que vai limitar as emendas, porque aí vai beneficiar o governo Lula, que no final das contas é o que a gente desconfia que o Flávio Dino está atuando meio nesse sentido. Provavelmente pode ser que algum deputado ou senador venha a ser cassado e preso, mas provavelmente sim, na sequência, tirando pelo que ocorreu recentemente no país, eles serão soltos e as punições, as condenações serão canceladas. Esse é o meu roteiro a partir do que se viu no país nos últimos anos.